Como você monitora o mercado cripto? Você sabia que existem milhares de criptomoedas nesse mercado? E como escolher as melhores? Fala investidor, eu sou o Guilherme Carcerra, especialista em criptomoedas e investimentos, e te levo a fazer um 15 em 1 no mundo cripto. Ainda não sabe o que é um 15 em 1? Então fica comigo, se inscreva no meu canal do YouTube, me siga no Instagram e na página do Facebook, porque eu vou te ajudar a ganhar dinheiro de verdade nesse mercado. No vídeo de hoje eu vou abordar sobre os 7 pilares fundamentais para você escolher boas propostas de criptomoedas e investir nelas. Eu sei que o processo de análise tem as suas complexidades. Você deve concordar comigo e sabe que não é tão evidente assim saber quais são as boas e as más opções. Mas o fato é que, para esse processo de análise, existem pontos cruciais a serem observados. Você pode olhar além desses 7 pilares que eu vou mencionar, ou até olhar menos, mas se você deixar de olhar pontos importantes, pontos fundamentais para uma análise, a sua análise vai ficar um pouco quadrada. É como uma bola de futebol, dando os pesos aos respectivos pilares, ela fica redondinha e acaba rolando melhor também. Se vai ser uma bola para você fazer o gol, aí é outra história. Mas uma bola quadrada fica muito mais difícil você fazer o gol, concorda comigo? Enfim, desde já eu te aviso que nesse vídeo não existe nenhuma recomendação de compra ou de venda de criptomoedas. Eu também não vou te prometer nada aqui eu não conheça, não tenha feito ou não possa te entregar. Além disso, apesar de eu sintetizar os pontos, os pilares importantes, você não deve olhar de forma superficial, você deve se aprofundar nesse processo de análise. Mas fique tranquilo que eu irei desenvolver mais sobre isso logo na sequência. Como eu vinha te dizendo, quando a bola começa a rolar bem redondinho, você também vai se aproximar naturalmente do 15 em 1. O 15 em 1, se você ainda não sabe o que é multiplicar por 15 vezes o valor investido em uma criptomoeda, em até um ano, daí 15 em 1. Assim, o processo de análise te aproxima desse objetivo. Isso tudo acontece porque você vai estar dominando muito mais uma área e os pilares de uma criptomoeda. Continuando com a analogia ao futebol, por exemplo, quando você chuta uma bola pela primeira vez, você provavelmente não chutará tão bem assim, mas o treinamento, a prática, vão elevar os seus resultados. Portanto, treine, pratique, analise criptomoedas, analise projetos e não vão faltar oportunidades para isso. Existem mais de 10 mil criptomoedas no mercado. Isso tudo existe no CoinMarketCap, em monitoramento. Muita coisa pode chamar sua atenção ali, inclusive, afinal são 10 mil criptomoedas. É verdade que mais de 90% não deve valer nada, deve acabar despencando em algum momento. E justamente por isso, os painéis que eu desenvolvi a mais dentro da Track Crypto são ótimos para ser um primeiro filtro, para você tirar as coisas que não devem fazer tanto sentido. Já falei algumas vezes também, mas isso eu fui descobrindo aos poucos, até encaixar o meu processo de análise da forma que se tornou muito mais eficaz. No começo as coisas eram um pouco mais desorganizadas no mundo cripto. É claro, também vou te confessar que não estava tão desorganizado, não era tão desorganizado o processo de análise no começo. Enfim, naquela época eu já estava cursando o meu MBA em investimento e risco, já tinha uma noção de investimentos e pontos importantes a serem observados de forma geral para um processo de investimento. Mas em relação às especificidades do mundo cripto, aí sim eu fui descobrindo sozinho. Naquela época nem havia cursos de criptomoedas, MBA, nada nessa direção. O foco das finanças sempre foi mais as partes tradicionais, dentro das formações acadêmicas, principalmente levando-se em conta a renda fixa, a bolsa, ainda que o mundo cripto esteja cada vez mais se enraizando hoje, na vida das pessoas e, naturalmente, as pessoas se aprofundam nisso, países começam a utilizar e aceitar criptomoedas e tornar, a criptomoeda legal, empresas começam a aceitar também, enfim, então é um processo que vem evoluindo ao longo do tempo, mas na época não era tão enraizado, ainda que ainda precise enraizar muito mais, é um processo que requer algum tempo para chegar à sua plenitude. Pois bem, mas então, usando os insights que eu já tinha aprendido, que eu estava aprendendo de investidor, eu busquei entender o funcionamento desse mercado melhor. Depois de um tempo, então, eu fui avançando cada vez mais nesse meu processo de análise. E justamente por isso, eu resolvi criar a ferramenta mais diferente
para você analisar, né, mais diferente e inovadora, para você analisar uma criptomoeda, o CryptoScore. Se você for procurar isso no Google, você não vai encontrar, porque isso eu desenvolvi e compartilho somente em alguns projetos meus. Então, também já fiz alguns vídeos falando sobre isso, né, mostrando na prática como utilizar. Então, se você sempre acompanhar os meus conteúdos, provavelmente você vai ter acesso a isso. Se ainda não for inscrito, se inscreva no meu canal justamente para aprender, né, para dominar essa incrível ferramenta que não existe no mercado para você analisar e ver a viabilidade de projetos cripto. Mas enfim, é um assunto longo. Primeiro, você precisa entender os pilares importantes para esse processo de análise. Eu já ouvi pessoas falando da complexidade do mundo cripto. Eu sei, para quem ainda está se familiarizando, isso pode parecer complexo, né? Tem alguns termos técnicos, mas esse vídeo vai justamente para você entender, né, como dominar esses pilares de uma forma clara, né? O meu objetivo é falar de uma forma direta para que você entenda realmente esses pilares. Mas Guilherme, outra coisa, quanto tempo demora para fazer um processo de análise? Olha, sendo sincero para você, se você está pensando nisso, eu diria para você focar muito mais na qualidade do que no tempo do processo de análise. Existem projetos sem informações muito claras, então você consegue ver rapidamente e decidir que não vai comprar aquelas criptomoedas. Mas, por exemplo, também existem projetos muito mais robustos, vale a pena conhecer bem para embasar mais ainda a sua decisão de investir. E como eu já disse, se você fizer análises superficiais, você vai estar chutando a bola de uma forma quadrada, né? E terá muito mais dificuldade de marcar os gols dessa forma. Eu não julgo quem já tenha feito isso, né? Até mesmo porque existem influenciadores, pessoas que querem ensinar outras pessoas fazendo análises superficiais. Isso é um grande equívoco, né? E pode acabar induzindo as pessoas a cometerem erros. Até mesmo porque eles não têm o CryptoScore para coroar esse processo de análise, né? Mas enfim, eles não têm uma ferramenta que torna o processo mais robusto, né? Então, esse é o objetivo do CryptoScore. Mas enfim, então eu vou falar logo sobre esses 7 pilares que eu venho anunciando tanto aqui nesse vídeo. O que eu vou te dizer agora é muito importante para a sua carreira cripto. É como uma receita de bolo. Eu não diria que é exatamente igual porque há mais complexidade para tal. Eu diria que você precisa fazer mais vezes para praticar bem do que simplesmente uma receita de bolo, que geralmente você aprende muito mais rápido, que é um processo mais simples, um processo já dominado por muitas pessoas. Aqui é uma área muito mais nova e uma área com novas ferramentas que eu estou passando para você dominar também. Mas já queria te dizer também para não se assustar, é um processo que não vai demorar tanto para você dominar. É só você se dedicar. Se você tentar mais vezes durante o dia, ou durante o mês, enfim, seja qual for o período para evolução vai ser muito mais rápido do que se você nunca tentar, né? Então o processo para você ter a evolução também vai ver de quanto você pratica, né? Dentro de um intervalo de tempo. E você também vai pegar o feeling naturalmente conforme vai praticando. Mas então, a gente chega agora ao primeiro pilar. Eu vou falar para você o que é o primeiro pilar para você entender sobre uma criptomoeda, que é justamente entender a categoria da criptomoeda. Eu já gravei um vídeo sobre as categorias de criptomoedas, se você não conferiu, tem aqui, está disponível o vídeo completo aqui no meu canal. Dessa forma, veja qual é a categoria para entender o tipo de projeto. É DeFi, NFT, Metaverso, Play to Earn? Entenda isso para poder ir mais adiante. Naturalmente, quando você entender isso, você vai estar se aproximando do segundo pilar, que é entender a concorrência. Assimilando a categoria, você terá acesso para entender os concorrentes daquela criptomoeda. É interessante, é claro, que aquela criptomoeda não tenha tantos concorrentes assim, mas sabendo se essa criptomoeda tem concorrentes ou não, você também vai estar chegando ao terceiro pilar, o modelo proposto por essa criptomoeda. Ela é uma inovação total? Pode ser uma categoria inovadora também. Se ela não tem concorrência, é uma categoria inovadora. Ou então pode ser uma inovação dentro daquela categoria. Se for uma inovação total, excelente. Ainda não é tudo para você decidir investir, mas é um ótimo passo. E se for uma inovação dentro da categoria, pode ser interessante também. Já se não for algo tão inovador, por que você vai investir? Ainda mais se ela não for a que se destaca dentro dessa categoria. Porque, como aquele ditado diz, quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, a gente chega agora ao quarto pilar, a comunidade do projeto. Você precisa entender também se há pessoas envolvidas no projeto, se as pessoas gostam da ideia. Por exemplo, tem muitos seguidores no Twitter? Tem engajamento nas postagens? Tem outras redes com interações com aquelas pessoas que apoiam o projeto, né? Enfim, as pessoas normais que compram a criptomoeda, que querem entender mais, tem muito apoiador? O senso de comunidade é muito importante dentro do mundo cripto. Não somente isso, mas é muito importante também. E em quinto lugar, você precisa entender a execução do projeto. As suas plataformas próprias são boas? O site é claro com informações do projeto?
há textos bem escritos, os desenvolvedores do projeto estão explícitos ali? Eles têm algum histórico de desenvolvimento ou são pessoas desconhecidas aventureiras? Assim, esse ponto também merece atenção. Você deve olhar também se há investidores e parceiros relevantes por trás daquela proposta de criptomoeda. Ainda dentro desse pilar, é importante ver quantos e quais os novos planos existem no roadmap do projeto, ou seja, o que vai acontecer, se há planos grandes, se há ideias novas, né, para aquele projeto. Em sexto lugar, talvez o ponto mais importante, o tokenomics, a economia da criptomoeda. Primeiro, quantos tokens existem em circulação? A plataforma projeta ideias de pagamento? É necessário os usuários fazerem um investimento muito alto? Se tiver essa lógica de pagamento, né, e remuneração, precisa ser uma coisa sustentável, né? Não pode ser aquela coisa de emissão e distribuição rápida de muitas criptomoedas. Senão os usuários vão pegar o dinheiro e vender, né? Vai ganhar o dinheiro fácil, você vende e desvaloriza. É aquele ditado, o que vem fácil, vai fácil. Aconteceu isso, por exemplo, com muitos jogos da categoria Play to Earn. Busque entender também como é que funciona o seu mecanismo de consenso, se é por staking ou por mineração, por exemplo, ou até mesmo se é por outro mecanismo. Se for staking, por exemplo, olhe com muitos pés atrás se ele estiver prometendo pagar um alto percentual ao ano, né? Porque é aquilo, vai acabar também gerando aquele fluxo que eu falei, vai ganhar fácil, vai vender fácil e vai desvalorizar a moeda. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso também, os mecanismos de consenso, ele é bem completo, não deixe de conferir. E no que diz respeito à economia, precisa ser atrativa para trazer usuários, mas além disso, ela precisa manter os usuários, ter engajamento. Enfim, esse é um ponto bem complexo, existem muitos pontos importantes, rende uma hora grande aí de vídeo, um período grande de vídeo, mas esses são os principais pontos a serem observados dentro da economia de uma criptomoeda. Além disso, eu vou estar sempre fazendo aqui com você análises, né, aqui dentro do meu perfil, dentro do meu canal do YouTube, e você vai ver na prática como é que funciona. Eu terei também projetos específicos para explicar no detalhe cada ponto, dada a sua enorme complexidade. Por fim, o sétimo pilar são as informações de mercado, né? As próprias informações de mercado da criptomoeda são importantes. O valor de mercado, quanto tempo o projeto já está rodando, os retornos recentes, o volume de negociações e outras coisas mais. Então são esses os 7 pilares importantes com as suas respectivas subdivisões. Eu vou fazer na prática com você, né, como eu disse, ao longo dos próximos vídeos, fazendo análise de projetos, mas aqui eu também ressalto o caráter único do CryptoScore. Afinal, qual deles tem mais peso? E se eu tenho alguns pontos fortes e alguns pontos fracos? Como eu decido se eu vou investir ou não? Pois bem, exatamente para isso surgiu o CryptoScore. Ele traz a viabilidade e a atratividade de um projeto através de um score. Eu já fiz vídeos com análise na prática e vou fazer ainda muito mais, como eu já falei aqui algumas vezes nesse vídeo. É porque realmente eu quero que você saiba que você vai ver tudo na prática. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos, os próximos conteúdos, porque realmente é isso, né? A cada passo, a cada etapa, você vai se aproximando do 15 em 1, que é o nosso objetivo final, que é o meu objetivo final com você. E, enfim, se você ficou com alguma dúvida também, eu peço que deixe aqui um comentário para que você tire essa dúvida e avance nesse processo de entendimento do mercado cripto. No vídeo de hoje, então, você viu a importância do processo de análise de uma criptomoeda. E para isso eu trouxe os 7 pilares com suas respectivas subdivisões para você entender melhor. Por fim, eu também falei sobre o CryptoScore e por que ele assume esse protagonismo, até mesmo te direcionando a analisar os pontos que devem ser analisados. Estamos chegando ao final desse vídeo, investidor. Não se esqueça também de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de marcar o sininho para receber os avisos dos futuros vídeos que serão postados por aqui. E se gostou desse vídeo, se aprendeu alguma coisa comigo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de investimentos e criptomoedas. Fazendo isso, você me motiva a continuar compartilhando os meus conhecimentos com você. Fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.